Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Prof tá com saudades e hoje a Prof trouxe uma outra surpresa para vocês. Diga um oi pro Leleco! Oi! O Leleco é meu mais novo amiguinho. Ele vem de uma cidade chamada Loguaí. Daqui uns dias a gente vai explicar essa história para vocês, tá? O Leleco veio me ajudar porque a partir de agora, toda semana a Prof vai estar mandando um videozinho comentando um pouquinho sobre as atividades que a gente tem para fazer referente às apostilas, tá? Todo mundo já pegou as apostilas? Todo mundo tá com as apostilas em mãos? Que legal! Então hoje a Prof vai explicar um pouquinho para vocês sobre língua portuguesa, ciências e religião, que é os conteúdos de hoje, segunda-feira, e de amanhã, terça-feira, tá bom? Então, língua portuguesa, a gente vai iniciar o gênero textual tirinhas, tá? Vocês estão bem familiarizados com esse texto, porque quando vocês vão na biblioteca, vocês sempre buscam. E a prof sabe que a grande maioria de vocês leva um gibi para casa para ler, né? Pode levar um gibi, então. A prof também gosta de ler bastante essas historinhas e elas têm uma importância muito grande dentro da literatura brasileira, tá? As tirinhas, elas são leituras pequenas, tá? Por quê? Porque elas têm a origem principal dos Estados Unidos, tá? E elas foram criadas para serem publicadas em jornais. E daí lá no jornal só podia ser uma tira, o relato tinha que ser curto. Então, ao invés de escrever, o que eles faziam? Eles desenhavam e colocavam algumas falas, algumas escritas, mas a representação, a interpretação acontecia. Aqui no Brasil, as tirinhas ficaram muito conhecidas a partir da década de 50, quando então surgiu as primeiras histórias da Turma da Mônica com o Maurício de Souza, que são tão famosas até hoje, né? Então, o que vocês vão fazer? É bem fácil, tá bem explicado, tá? As tirinhas vocês vão ler, vocês vão interpretar as tirinhas, tá bom? Todas elas têm a leitura e tem a interpretação abaixo. Algumas vocês vão ter que escrever e outras vocês vão assinalar a interpretação, certo? Aí vocês podem colorir as tirinhas para nós, tá? Por quê? A apostila vai ficar mais bonita. E eu quero que vocês caprichem para quando vocês forem colorir, que vocês façam com muito capricho, porque a prof gosta de ver trabalhinhos bem caprichados, tá? Aí a última atividade de segunda-feira vai ser vocês completar essas duas tirinhas que estão aqui do ladinho, tá? Vocês têm os espaços dentro dos balões e aí vocês vão escrever uma história de cada tirinha para nós dentro desses espaços, tá bom? Então, português, ó, moleza, tá? Aí a gente vai partir para ciências. Todo mundo tá com o livro de ciências em casa? Sim, né? Quem não tinha o livro ainda, então a prof mandou junto com a apostila. Vocês vão pegar lá na página 134, vão ler o texto e vão responder as questões 1 e 2, certo? Aí depois vocês vão ler o texto Diferentes Culturas, Diferentes Calendários, que está na página 135 e 136 do livro de Ciências. Depois que vocês fizeram essa leitura, vocês vão copiar para a apostila o que fala sobre o calendário gregoriano, tá? Então, a questão número 1 vocês podem responder no livro de ciências. E aí, a questão número 3 vocês vão copiar, vocês vão transcrever aqui para a nossa apostila. Já as atividades do ensino religioso, nós vamos começar a trabalhar um pouquinho sobre a construção de alguns valores, tá? De alguns conceitos. Então, vocês vão ler essas histórias e vocês vão construir os conceitos de vocês, tá? Então, são 7 questões que vocês vão responder para nós. E eu quero que vocês, quando vocês estiverem respondendo essas questões, vocês lembrem de como são as atitudes que vocês têm, tá? Vocês vão pensar, vocês vão refletir e daí vocês vão escrever para nós. Vocês vão escrever se vocês já presenciaram algum fato de uma ridicularização ou uma discriminação,
se acontece isso dentro da nossa sala de aula, se vocês já presenciaram, se vocês já sofreram alguma ridicularização ou alguma discriminação. O que, Leleco? Você já sofreu uma ridicularização? Sério, me conta. Sério, Leleco? Vocês sabiam que lá na cidade onde o Leleco morava, logo aí, ele era ridicularizado porque ele não tinha braços? Sério, Leleco? Olha, o Leleco ficou triste só de lembrar. E vocês já tiveram alguma ridicularização? Vocês já sofreram alguma discriminação? Vão contar aqui para nós. E a última questão de ciências, vocês vão escrever uma frase, uma mensagem, melhor dizendo, para essas pessoas que têm essas atitudes de discriminar e de ridicularizar as pessoas, para que elas então mudem de atitude, mudem de ideia e que tenham uma postura de respeito, tá bom? Que aí, quem sabe, a gente lendo isso daqui, o Leleco também vai ficar feliz, né, Leleco? Então, assim, as atividades de segunda e terça são essas. A prof vai estar postando na quinta-feira, na quarta-feira à noite, perdão, a atividade de Geografia e História. E lembrando que sexta-feira é 1º de maio, não vai ter atividade para vocês porque é feriado, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês, um beijo da Prof. Feliz, um beijo do Leleco. Um beijo, olha que beijo grande que ele mandou para vocês, tá bom?